gosto muito do Rafael, gente. Ele é um dos caras que, assim, foi um presente que a vida me deu, né? Eu tive a honra de ser orientador dele de mestrado. Ele fez uma dissertação espetacular, espetacular, sabe? E assim, não só do ponto de vista de conteúdo, mas de metodologia, de apresentação de dados, de discussão. Cara, é uma máquina de produção de conhecimento, né? E eu fiz questão de trazer ele porque ele tem muita coisa para contar para cada um de nós, né? Ele tem uma história muito legal. Hoje ele é professor da Univiçosa, mas é mais do que isso, né? Ele faz um monte de coisa lá. É tipo prefeito de Viçosa é o Rafael, né? Então ele vai conversar, ele vai falar tudo que ele faz, né? Ele tem diversas responsabilidades e ele, é óbvio, né? Eu não fico surpreso, por conta da competência dele, ele tem essas diversas responsabilidades porque ele entrega a qualidade, né? Então, obrigado aí, Rafael, pela Obrigado. sua participação. Pô, obrigado você, cara. Eu fico até lisonjeado e sem graça aqui com esses elogios. Agradeço muito. Grande parte disso eu devo a você também, por ter me orientado, por ter me ensinado a fazer o que a gente está fazendo e da maneira como a gente está fazendo, né? Isso aí grande parte aí dessa minha competência aí que você diz que eu tenho é devido a você, cara. Obrigadão mesmo por orientar, por estar sempre comigo, abraçando as minhas ideias malucas aí. Quando eu tenho uma ideia, você é um dos que eu mando a mensagem para perguntar alguma coisa. E é isso aí, cara. É sempre um prazer estar aqui com você, podendo conversar, distrair um pouco a cabeça desses momentos pandêmicos que nós estamos vivendo aí, né? Isso que você está fazendo é muito importante, não só para a produção acadêmica, mas para todo mundo, cara. Isso aí é sensacional. Você está de parabéns com essa sua iniciativa e conte sempre comigo aí, sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado, Rafael, de coração, cara. A galera vai ver assim por que você é um cara tão bom e foi convidado para cá, né? Assim, muito legal te receber aqui. E já vamos começar então, né? Rafael, assim, sempre que eu trago um convidado, eu começo com essa pergunta, né? Me conta aí um resuminho da tua história, cara, para a galera ver quem é o Rafael. Pô, Felipe, um resumo você já fez aí, né? Uma pequena parte aí. Pô, mas, ó, eu sou formado em Direito, atualmente sou professor da Univiçosa, dou aula de sucessões, que sempre foi o meu sonho dar aula dessa matéria. Graças a Deus, agora eu consegui. E estou fazendo. Sou mestre pela UCP, ser orientado por você. Sou pós-graduado em Direito Processual também e atualmente estou cursando uma matéria como aluno especial do doutorado de Ciências Sociais, seguindo aí mais um passo seu aí, né, das Ciências Sociais, que nesse momento eu acho importante prosseguimento da minha carreira, prosseguimento dos meus trabalhos dentro das ciências sociais. Sou coordenador também da revista, junto com o professor da revista Unijuris, junto com o professor Reis, que está aí na live também. Ele entrou que eu vi. Graças a Deus ele está aí. Um cara 10 também. Se precisar de alguém da filosofia para falar aí nesses dias e do meio acadêmico, ele é o cara, viu? Ele é o cara. Eu sugo todas as informações que eu posso, eu sugo dele. E sou coordenador da pós-graduação da Univiçosa também, coordenador geral da pós-graduação, coordeno o escritório escola e o centro e o PAPRE também, que é o posto de atendimento pré-processual. A Patrícia, que coordena o Sejusc, que é ligada ao PAPRE, também entrou aí, que eu vi ela entrando. Então, é um prazer ter todo mundo aí nessa live, um prazer estar aqui falando com você hoje. E como é que você me conheceu no estudo, Rafael? É isso. Conta pra galera aí, como é que você me conheceu? Cara, eu te conheci ainda quando eu estava na faculdade, cursando Direito. Você veio aqui
você veio aqui na OAB de Juiz de Fora dar um curso sobre empreendedorismo jurídico. Aí você deu esse curso de empreendedorismo jurídico, eu e o meu antigo sócio estávamos presentes. Aí a gente até tem um livrinho autografado por você, o Matheus Deotti também entrou na live aí. Foi aí que eu te conheci, né? Conheci o Felipe. Aí, mas conhecê-lo pessoalmente veio no mestrado, como você já disse, quando eu entrei no mestrado, eu não sabia que você era um dos professores do programa, e eu tive a surpresa da minha primeira matéria, minha primeira aula, ser você dando a matéria lá, e que foi uma grata surpresa no dia que a gente começou. E foi aí que eu te conheci mesmo, propus para a gente fazer o nosso trabalho de pesquisa que a gente fez, e foi desse jeito. E o resto é história, como o pessoal gosta de dizer, né? O resto é história, essa é boa, essa é boa. E aí a gente começou, então, a coisa de orientação, não sei o quê. E aí você veio com um projeto super legal, né? E, pô, o que eu Isso. contribuí aí com a tua vida desde que a gente começou a fazer essa parceria? Cara, você contribuiu e ainda contribui muito, né? A gente tem que elogiar as pessoas que nos ajudam aí nessa caminhada aí. E você é um desses caras que sempre me ajuda, sempre está me ajudando e sempre disponível para ouvir minhas loucuras aí. Cara, eu aprendi com você, principalmente, a ter um olhar diferenciado, sabe? Desde que eu entrei no direito, né? Eu vi fisioterapia, fiz farmácia e depois caí no direito. Desde que eu estava no direito, eu queria fugir dessa situação, como se diz assim, corriqueira da pesquisa, revisão bibliográfica, doutrinária, filosófica, jurisprudencial, que a gente sempre tem, que a gente sempre vê dentro do direito. E uma das suas primeiras aulas, você disse para a gente assim, direito é ciência. E eu guardei essa frase profundamente no meu âmago e eu levo isso agora para os meus alunos. Quando você disse direito à ciência, isso bateu muito forte, sabe? Falei, poxa, é ciência, porque quando a gente olha o direito, a gente, até aquele momento, até você falar isso e até eu escutar isso na sua aula, eu tinha o direito como a mesa do Supremo Tribunal Federal, né? Aquele monte de velhinho com capa nas costas, lendo um monte de livro e falando um monte de palavra difícil. A partir do momento que você adota o direito como ciência, uma janela se abre, né? A gente passa a pensar o direito como cientistas mesmo e como ciência, diversas possibilidades se abrem dentro do direito, né? Não só o direito, não só a leitura, mas de fato a possibilidade de brincar com a metodologia, de criar metodologia e fazer o direito com metodologia diferente. Então, eu acho que a maior contribuição que você deu para a minha carreira foi ter dito essa frase: o direito é Pô, que ciência. legal. E esse direito é ciência, eu carrego isso e eu falo isso com os meus orientados, eu falo isso com os meus alunos. Direito é ciência, e se a gente partir dessa premissa, tudo melhora. Então, Pô, obrigado que por legal. isso. Então, eu acho que foi essa a maior contribuição mesmo que você me deu e me dá até hoje. A gente não pode imitar uma contribuição, tá? Uma sequência aí de atitude e de atos que a gente tem, que a gente vai levando, acumulando aí pela vida. Pô, cara, que legal, que honra. Pô. E assim, entrando já no nosso objeto do dia, né? É o problema de pesquisa, Sim, sabe? Negócio importante. É tipo assim, se você não resolve bem teu problema de pesquisa, o resto vai desandar, né? Então, é como se fosse a live das lives, sabe? Se você não está resolvendo teu problema, o resto já era. O resto não tem discussão. Você não vai ter um bom texto, você não vai ter uma boa pesquisa, você não vai produzir, você não vai... Então, assim, é quase que uma bola de neve, né? Se você não começar bem pelo problema, já era, tá?
E me conta aí, assim, quais foram as tuas maiores dificuldades quando você começou a escrever e teve que se deparar, né? Ó, tem que achar um problema de pesquisa. Essa aí, cara, eu acho que vou falar um negócio aqui que é bem divertido, mas que não tem erro, sabe? Qual que é o problema de pesquisa de todo acadêmico? Achar um tema inédito. Nossa, eu quero um tema inédito. Né? Quando a galera chega pra gente, os nossos alunos chegam pra gente, professor, eu quero um tema inédito. Poxa, não tem tema inédito, né? Que é o negócio. Se você pensar em construir um hoverboard lá de Volta para o Futuro, vai ter um cara que já fez um hoverboard. Então, assim, o tema é o maior problema, entendeu? O tema em geral, vem inédito. acompanhado do seguinte. Em geral, vem acompanhado do seguinte. Eu até pensei nisso, mas é um tema batido. Exatamente. O tema inédito, mas... mas é batido. Cara, esse é o paradigma que a gente tem que quebrar, né? Dentro da academia. É o tema inédito e o tema batido. Por quê? São duas coisas que não existem. Não existem temas inéditos e não existem temas batidos. Isso aí é uma falácia que a gente tem que acabar com ela dentro do mundo acadêmico. Falar assim, eu quero um tema inédito. Cara, não vai conseguir. Mas eu não quero um tema batido. É o que você tem. É o que você tem para trabalhar. E aí, aquela frase que você me falou na primeira aula, direito como ciência, é que entra nessa situação, entendeu? Por quê? O tema inédito não é assim, eu quero um tema inédito, eu criei isso. Você não vai conseguir, dificilmente isso vai acontecer dentro do direito. Pode até acontecer em algumas pesquisas, por exemplo, de materiais, de engenharia, que se desenvolve um novo produto do zero. Mas no direito, por se tratar de interação social, nas ciências sociais em si, né, as ciências sociais aplicadas, dificilmente vai surgir você vai criar uma nova interação social. Então, o ineditismo do problema é a maior situação, é o maior risco, né? É a maior dificuldade de se colocar numa pesquisa. E quando a gente coloca assim, tema inédito, o que eu devo escrever? Se o tema é interessante, se o tema será publicado, quantas vezes esse tema vai ser replicado, eu vou ter tempo de produzir. Essas são as maiores dificuldades dentro da academia, né? Que eu entendo que foram as minhas, provavelmente acredito que também foram as suas, e são de outros acadêmicos que estão aí no meio. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade, encontrar o tema inédito, né? Encontrar o problema, eu não gosto de usar a palavra problema, eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas encontrar aquele tema inédito, ele é difícil, né? E também, o que eu vou usar de metodologia, como que eu vou usar, vou ter que ler 400, 300 livros, vou ter que ler 1 milhão de artigos, vou ter que ler a base de dados da CAPES inteira para poder criar. Essas são as dificuldades, mas eu acho que o principal é o tema inédito, né? O ineditismo. É bom. Acho que essa foi a maior dificuldade. É bom, dificuldade. assim, desmistificar, né? Porque eu tenho falado nas lives, né, que existem diversos sensos comuns dos acadêmicos e, na verdade, reproduzem Exatamente. por aí, às vezes, sem pensar. E um é esse, né? Tem que ser inédito, né? E aí tem que ser batido bem em seguida. Eu já pensei em outras coisas, mas tem que ser batido, sabe? E, de fato, assim, o que às vezes o tema, ele é o tema que no imaginário é batido, né? Mas na metodologia não é, né? Às vezes a metodologia, os objetivos, a justificativa e o próprio programa de pesquisa que dão originalidade ao tema, né? E isso é muito importante, né? Da gente entender o jogo que está por trás do que é ineditível e do que não é. Agora, Rafael, me conta aí, cara, já que a gente está falando aí de decisões, de pesquisa e tudo mais, qual é a primeira decisão sobre o problema que alguém precisa tomar, sabe? Aquela primeira, aquela que, tem que começar por aqui.
Rapaz, eu acho que se eu falar isso aqui, a gente vai ter que combinar um valor aí, porque essa aí é a pergunta de dólares, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, cara. No meio acadêmico, essa é a pergunta Com do milhão, né? certeza. Como que a gente cria? Como que a gente cria? Ou qual é a decisão? Como tomar essa decisão? O que é o problema, né? Mas a resposta, como eu tenho alguns alunos meus assistindo aí, e se eu estiver falando mentira, por gentileza, se manifesta. É o que eu digo no direito, Felipe. A resposta para isso, cara, é banal. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de ser simples. A resposta para isso é simples. Como na maioria dos casos do direito, né, nós, operadores do direito, a gente tem aquela. Quando a gente entra para fazer direito ou para atuar como advogado, a gente tem aquela necessidade de falar bonito, florear as nossas frases, florear os problemas, usar aquele juridiquês que no final das contas, quando a gente acaba de escrever um parágrafo, a gente nem sabe o que escreveu de tão juridiquês que ficou ali. Então, a gente tem esse problema de essa dificuldade de simplificar as coisas, né? Principalmente no direito. A gente fica dando volta, volta, volta e acaba dificultando. E o problema aí se torna um problema. Então, eu acho que a resposta para isso é a decisão do problema, o que alguém precisa tomar. Qual é a primeira decisão sobre o problema? É não tornar o problema um problema. Essa é a primeira premissa, que é o tema da nossa aula, né? Que a gente colocou ele como da nossa aula, não, eu de professor falando, da nossa conversa. É não colocar o problema, não fazer o problema um problema, com que ele se torne o problema em si, né? Poxa, falou nada. Cruz, cara. Falei nada, mas falei tudo ao mesmo tempo. Por quê? Se a gente não torna o problema um problema, você tira. Eu gosto de tirar essa palavra problema, porque você tira o viés negativo da situação. Quando a gente fala problema, principalmente no direito, a gente fala assim: problema. Se tem um problema, você tem que resolver. Se você não resolve o problema, acontece alguma coisa. O quê? Ou você não recebe o seu honorário, ou você perde o seu processo, ou você tem a prescrição de um prazo, alguma situação gravosa decorrente da não solução do problema. Então, eu gosto de tirar essa palavra problema e colocar como tema. Então, eu gosto de um tema de pesquisa e não um problema de pesquisa. Porque quando a gente tira o viés negativo, a gente deixa tudo mais simples, né? Quando a gente tem um tema, se a gente não pesquisar esse tema, ele simplesmente acaba. E não acontece nada grave no final. Então, se a gente tem um tema, a gente tem mais anseio de pesquisar. Então, o não tornar o problema um problema é não considerar o problema de pesquisa, entre aspas, entre parênteses, tema de pesquisa, um verdadeiro problema. E não pesquisar aquilo como um problema, mas sim como um tema que precisa de uma solução ao final. Então, acho que se a gente olhar por esse viés mais positivo e menos negativo, tirar essa insígnia de problema da situação central do trabalho, acho que facilita se desenrolar, facilita essa pesquisa, facilita um olhar diferente e facilita fazer ciência com aquilo que você se propôs a estudar, entendeu? Inclusive, essa tua ideia é tão importante porque se a gente pensar, a etimologia da palavra problema, ela tem muito esse lado negativo, né? De imbróglio, de coisa que não funciona, coisa que você tem que desenrolar, né? E aí, de fato, Exatamente. assim, se a gente pega em determinadas áreas, a pessoa acha que o problema de pesquisa tem que ser assim, eu tenho que dar minha opinião para resolver a parada, né? Eu tenho que ficar em opiniões. Eu estava dando aula ontem lá para a galera, Exatamente. e aí é o seguinte, eu estava perguntando, esse mouse, tá? Eu chego e falo assim, se você pegar esse mouse e ficar com ele na mão durante 2 dias, né? E você ficar com esse mouse segurando direto, não pode soltar,
ele cura o coronavírus. Sabe? É opinião. E as pessoas às vezes veem os problemas de pesquisa como algo que a opinião tem que responder, e não que os dados têm que responder. Né? E aí faz toda a diferença. A Carmen Renata, inclusive, estava falando, né, ela chamou a atenção que na área dela chama muito questões norteadoras. Show de bola. Né? Exato. A palavra problema, para quem não está vacinado, ela de fato produz confusão. Né? Ela fica estigmatizada, gera um estigma, né? Poxa, tem que ter um problema. Qual que é o problema? Minha frase tem que terminar com uma interrogação. Não, cara, não tem que terminar com uma interrogação. Você tem uma questão e ela precisa ser respondida. Quando você tira isso, essa questão de é um problema, fica mais leve de você estudar o tema. Fica mais saudável, você vai pesquisar com mais afinco, você não vai ter aquela questão, eu tenho que solucionar. E aí entra em um outro ensinamento seu para mim, que foi o quê? A imparcialidade científica. A gente não tendo um problema, é o que você disse aí agora, a gente não fica com um viés opinativo. Eu tenho que resolver. E para resolver eu vou dar minha opinião. Não. Quando você tem um tema, você está aberto a outras possibilidades que não a sua opinião. Então, acaba que o trabalho ele sai até mais bacana, mais bonito, mais fluido, mais imparcial. Foi o que aconteceu com o nosso trabalho lá da minha dissertação. Eu entrei com uma opinião ferrenha. Eu te falava e você falava comigo, não, você não pode pensar assim. Você tem que ser imparcial. E acabou que, no final das contas, o que eu descobri foi contra a minha inicial do trabalho e teve um resultado muito mais legal, sabe? Muito mais bacana. Então, quando a gente tira o viés do problema e passa a entender como um tema, a gente fica assim, poxa, é mesmo. Esse tema precisa de uma solução. A solução pode vir de A, pode vir de B, pode vir de C, basta que eu pesquise. E você vai pesquisar. Quando você não tem esse problema, pelo menos para mim isso funciona. E tem funcionado para os meus orientados também, entendeu? Tem funcionado bem. E quando a gente coloca isso, só complementar, Felipe, a gente acaba escolhendo um tema que nos interessa. Vários alunos chegam para mim e falam assim, professor, eu quero um tema para me pesquisar. A minha primeira resposta para eles é o seguinte, eu não tenho tema para você pesquisar, não. Você me deu o tema e eu vou te orientar a pesquisar esse tema. Porque quando o aluno chega, quando a pessoa chega com um problema, e você, com o conhecimento um pouco maior que você tem, devido ao tempo de carreira, né? Não a minha inteligência superior, mas devido ao meu tempo de estrada é maior do que o do meu orientado. Eu tenho a capacidade de falar assim, olha, vamos por aqui, vamos por ali, olha esse outro olhar aqui, olha essa situação aqui, talvez seja mais interessante. Então, quando você coloca tema e não problema, você acaba buscando algo que te interessa. E buscar algo que te interessa é fundamental para um bom trabalho. Por quê? Você vai pesquisar 2, 3, 4, 5, 6 horas sobre aquilo, não vai ficar cansado. E vai sair um belo trabalho. Eu gosto, por exemplo, de sucessão, saúde, educação, métodos de ensino e aprendizagem. Estudo horas e horas a fio sobre isso. Agora, pede para mim escrever um artigo sobre penal, trabalho, previdenciário, que são temas que eu não domino e que eu tenho dificuldade com eles. 30 minutos parece que eu passei 5 anos estudando. Eu não consigo captar. Entendeu? Então, eu acho que é bem por aí. O problema tem que ser algo, ou o tema, que você goste de estudar, independente do ineditismo, independente de ser batido. É bem por aí. Excelente, excelente. E aí, assim, eu tomei a decisão. Vai ser esse tema ou vai ser esse problema, essa questão norteadora, seja lá o que for. Tomei essa decisão. Quais são as próximas decisões? Então, as próximas decisões eu acredito que sejam definir a metodologia, como você vai estudar, como, assim, ler, né? Ler bastante. Quando você achar que seja o suficiente, você tem que ler 5 vezes mais.
definir a sua metodologia. Por quê? Definindo a metodologia, o trabalho ele se torna inédito. Se você utilizar o conceito de ciência, direito como ciência, utilizar o tema que você gosta de estudar e desenvolver ou aplicar uma metodologia diferente daquelas que você já viu dos seus estudos pretéritos, o seu tema batido se torna inédito. Não pelo tema em si, mas sim pela aplicação e pelo olhar que você impôs sobre ele. Então, se você aplica uma metodologia que você cria, ou uma metodologia de outra área, por exemplo, eu apliquei metodologia de estatística na nossa dissertação, que foi a análise quantitativa de julgados. Eu fiz um questionário de 20 questões e li 300, quase 400 julgados, preenchi esses 400 questionários e usei estatística para me dar tabelas e gráficos. Então, eu utilizei um método matemático dentro do direito para uma análise jurídica. Então, foi uma diferenciação do trabalho, a metodologia aplicada. Poderia ter sido outra? Claro, sem problema nenhum. Já houveram outras aplicações sobre o mesmo tema? Sim. Com resultados parecidos? Talvez. Até tem alguns resultados parecidos. Mas quando a gente aplica uma metodologia não baseada no problema, mas baseado no tema, esse trabalho se torna inédito. Aquele assunto que era batido se torna um assunto atraente, não só para você, mas como para outros leitores. Então, eu acho que depois de escolhido o tema barra problema, a principal aplicação, a principal escolha é a metodologia. Vai ser uma revisão bibliográfica? Tudo bem. Vai ser uma revisão doutrinária jurisprudencial? Tudo bem. Vai ser uma observação participante de audiências? Vai ser um questionário pré-estruturado? Vai ser uma análise de grupo focal? O que você quiser, desde que se aplique à situação que você quer. Então, se você utiliza uma metodologia, aí o seu tema se torna atraente, se torna visível e se torna inédito, mesmo sendo batido. Por isso que esse paradoxo, como foi colocado por um dos nossos ouvintes hoje, que eu li aqui no comentário, ele se quebra com a metodologia, porque aí deixa de existir termo inédito e batido. Por quê? A metodologia foi diferenciada e um novo olhar foi lançado sobre aquela situação. Então, eu acho que é por aí. Escolha do tema, metodologia, estudo sobre a bibliografia pretérita e dedicação, né? Análise, construção de um marco teórico, construção de referências bibliográficas de peso, qualificadas, porque aí você torna o seu trabalho científico quase que incontestável, né? Porque eu gosto dos números por isso. Para contestar número, você tem que apresentar outros números. Então, o seu trabalho se torna quase inconteste quando você adota um passo a passo certinho, bem estruturado. Eu acho que é por aí. Não posso estar errado, mas tenho feito alguns dessa maneira e tem dado certo, graças a Deus. Sim, sim. E veja, né, galera, assim, a importância de tomar boas decisões. Eu tenho batido aqui em algumas lives, né, a importância do seguinte: escrever não é a primeira coisa que se faz, né? Em nenhuma hipótese. Você planeja antes. E aí, não importa se vai ser um resumo, não importa se vai ser um projeto de pesquisa, não importa se vai ser um artigo, uma tese, entendeu? Tem que primeiro planejar. Porque quando você planeja, você, de fato, estabelece as decisões de curso, né? De curso do caminho. Pensa assim, o piloto, assim, com a maior experiência do mundo que um piloto tem, né? Assim, o cara chegar e pegar um avião e pilotar, ele tem que passar por muitas provas, muitos simuladores, né? O piloto, ele tem que, assim, ele tem que chegar muito bem para pegar o primeiro voo dele, né? Ele tem muitas fases que ele tem que superar para pegar o primeiro voo dele, né?
Aí tu vê, o piloto, a primeira coisa que ele faz quando ele senta é checar o plano de voo, é ver onde é que tem nuvem, onde é que não tem nuvem, se a rota vai ser para cá ou para lá, quanto tempo vai demorar, quanto de gasolina não, né? Combustível lá deles, se está tudo certo, se não está tudo certo, se as luzinhas estão todas acesas. Ele só vai voar depois que ele fez todas essas decisões, né? E assim, não é muito diferente na pesquisa, né? A galera quer Não, pesquisar nem um pouco. decidindo junto. A galera quer escrever decidindo junto. E aí qual é o problema? Aumenta o risco. Você não sabe onde vai ter nuvem. Exato. Você não sabe. Aí tu vai perguntar na rota se tem algum avião na mesma rota. Entendeu? Você vai perguntar, você vai decidir quanto que vai estar de gasolina quando você já está lá em cima, né? Ou seja, decisões não feitas ou decisões mal feitas vão gerar o problema no percurso. Implicam no futuro. Né? Vão gerar o problema Exato. no percurso. Em cima dessa analogia, é bom também deixar claro que não é ficar engessado, né? Não. É ter um planejamento. É ter um planejamento, certo. É isso que eu vou fazer. Mas se no percurso surgir um imprevisto, ou você identificar uma outra perspectiva que talvez seja mais interessante, é possibilitar a feitura dessas adaptações, porque isso vai deixar o trabalho ainda mais interessante. Se você já vem escrevendo, como você bem disse, e à medida que for aparecendo você vai acrescentando, em vez de nota 1000 na redação do Enem, você vai tirar 0 porque você vai fugir do tema. Você vai sair, o seu trabalho não vai ter um início, meio e fim. Ele vai ter um início perpétuo, né? Porque você vai estar sempre alterando, então você não vai conseguir concluir o seu trabalho com clareza. Então, ter um planejamento é fundamental, com certeza, e também está, eu acrescentaria aí, aberto a mudanças, né? Não na mudança no âmago da questão. Oi, travou? Oi. Rafael travou para mim. Travou para vocês? Voltou. Voltou? Voltou. Beleza. Então, assim, não é engessar. É isso. Independente do que aconteça, eu vou manter meu ponto de vista. Não. Se o seu planejamento demandar alguma adaptação pontual, é válido também. Então, sim, acho que isso é importante. Além do planejamento. Como pode surgir uma nuvem que não tinha antes, aí o avião tem que mudar de rota. Aí ele avisa, vou mudar de rota, beleza. Ah, isso aí. Eu acho que assim, quanto mais a gente toma as decisões bem, é mais fácil o percurso. Mas o planejamento também não pode ser engessamento, né? Camisa de força. Não. Senão atrapalha. E tem também aquele senso comum, Rafael. Desculpa, te interrompi. Tem aquele senso comum que o planejamento também tem que ser um negócio gigante, né? Sabe? Você tem que ter um projeto de 50 páginas. Eu sou do time dos projetos pequenos, né? Projeto pequeno e bem feito, claro, objetivo, sem enrolação, sem gordura. O que você acha disso aí? Exatamente. Cara, eu acho excelente, né? Eu acho excelente essa situação. E tomando como base a nossa dissertação aí, falo nós, porque a gente fez ela a 4 mãos, né? A nossa dissertação foi exatamente isso. Tivemos uma análise doutrinária, uma análise pretérita daquele assunto, conceitos, leis e tudo mais, mas se você pegar a maioria da minha dissertação e dos trabalhos que eu tenho feito, são de dados, são análise de dados. Então, é o que você falou, é sem gordura, é sem encheção de linguiça. Vamos lá, vamos fazer um histórico. Sim, beleza. Para que você situe o leitor do que o seu assunto está tratando. Mas depois, vai para análise, vai para o dado em si, e ali sim você toma as rédeas da situação, escreve com imparcialidade, com base, com fundamento, com citações, mas vai direto ao ponto, sem encheção de linguiça, porque
Eu também sou a favor desses trabalhos mais enxutos e mais objetivos. Porque eu acho que se torna mais interessante para o leitor aquele trabalho mais objetivo, fugindo muito. A não ser que seja um trabalho filosófico, que você demande uma comparação entre Kant e Max Weber, se for possível, né? Mas aí que você demanda muita fala, muita doutrina, muita observação, né? Mas eu acho isso também, tem que ser objetivo, tem que ser direto, para que o trabalho ele expresse o que ele quer expressar. Senão você vai ficar lendo, você vai chegar no final e falar assim, uai, não entendi, vou ter que ler de novo. Porque você não consegue extrair a informação central do trabalho quando ele tem muita coisa. Então, eu também sou a favor desses projetos mais enxutos, mais diretos e, mas claro, utilizando todas as fundamentações pretéritas, né? Isso aí é fato. Afastando completamente o achismo, né? A gente não pode deixar o achismo predominar dentro do trabalho. Nem a generalização, né? Aquelas frases, né? Ah, é de amplo saber que, ou nota-se que. Não, não é isso, cara. No trabalho acadêmico não se nota. Se todo mundo sabe, por que você está escrevendo? Se você escrever uma frase dentro do seu trabalho acadêmico assim, é de amplo saber que. Se você está repetindo que todo mundo já sabe, para quê? Entendeu? Eu acho que não é por aí. Acho que você tem que utilizar, sim, as fontes, as bases dos assuntos, mas ir direto ao assunto para que o seu trabalho seja o protagonista da situação e não os outros. Está me ouvindo? Ou seja, a questão não é exatamente se é um projeto grande ou pequeno, é se ele diz o que precisa ser dito, né? Exatamente. Às vezes, no mundo acadêmico, tem um senso comum de que tem que ser um projeto gigante, porque aí ele é bom. Não é assim, né? Tem projeto grande que é bom, tem projeto grande que é ruim, tem projeto pequeno que é bom, tem projeto pequeno que é ruim, né? Tem professor presencial que é bom, tem professor presencial que é ruim, tem professor EAD que é bom, tem professor EAD que é ruim, né? É tipo a falsa dicotomia, EAD presencial. Não, EAD melhor presencial. Não, é o professor que é bom ou não é bom. Entendeu? Não é o EAD ou o presencial. Né? Então, a gente tem essas falsas dicotomias no mundo acadêmico. Né? Exatamente. Exatamente. Eu gosto muito, sabe? Assim, o trabalho, eu acho que para ele ser interessante, você tem que pensar diferente, entendeu? Mesmo que ele seja um tema batido, mesmo que ele não seja um tema novo ou atual, eu acho que é pensar diferente, pensar em uma metodologia diferente, como que você vai analisar o tema. Quando eu falo metodologia, na minha cabeça já vem planilhas com números, porcentagens. Mas não só isso. No meu doutorado, eu pretendo desenvolver um trabalho sobre mesclando a metodologia de análise por meio de um questionário estruturado e uma metodologia de observação participante. Vou tentar fazer o encaixe das duas para fazer uma análise sobre as audiências legislativas da Câmara dos Vereadores aqui de Juiz de Fora. Então, pretendo fazer isso. Como que vou fazer? Ainda não sei. Estou criando, estou planejando. Mas é uma metodologia diferenciada. Pesquisar com imparcialidade, eu acho que isso é uma outra situação, porque a partir do momento que a gente parte de uma premissa, a gente vai ler só o que fundamenta a nossa premissa e vai esquecer o outro ponto de vista ou os outros pontos de vista. Então, é pesquisar com imparcialidade. Estar disposto a quebrar os paradigmas, suposições e preconceitos, não preconceitos, aquilo que a gente já tem enraizado na cabeça, a gente tem que estar disposto a isso. Eu acho que são situações que o trabalho acadêmico demanda. Ler pra caramba, ler, e quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta da leitura. E eu acho que é isso, sabe? É bem por aí.
Rafael, vou pegar aqui umas perguntinhas, tá? Para você nos ajudar Vamos aqui. lá. Olha o Jamil. Esse copo do professor em sua origem não é de água. Isso é um problema ou um tema definido? Porque senão você não vai ter uma conclusão no seu trabalho. Se você não tiver um objetivo definido, seu trabalho, no final das contas, vai concluir o quê? Né? O objetivo da pesquisa é concluir alguma coisa. Vamos voltar na palavra problema. Se a gente tem um problema, a gente tem que resolver. Como que a gente resolve? Com objetivos. Eu quero ser ministro do STF. Para você ser ministro do STF, quais são os seus objetivos? Quais são o que você vai utilizar para atingir o seu objetivo? Quais as ferramentas você vai utilizar para aquilo? Então, acho que o objetivo da pesquisa é esse, é determinar o que você quer e, a partir desse o que você quer, quais as ferramentas você vai utilizar para chegar no objetivo pré-definido lá no início. Eu acho que é bem por aí, sabe? Ó, Larissa tá aqui, ó, minha querida orientanda, espetacular, excelente orientanda de mestrado. É possível transformar um tema batido em pesquisa inédita? E demais da conta, o que mais tem aí no meio é isso. Poxa, a minha dissertação, como é que ela chama? Larissa. Larissa, a minha dissertação era sobre judicialização da saúde suplementar. Joga no Google esse tema aí, judicialização da saúde suplementar. Vai aparecer um quatrilhão de artigos científicos sobre isso. Mas com a metodologia que eu utilizei? Deve ter alguns centenas aí. Mas no universo de milhares de milhões de pesquisas, então é possível? Sim. É como a gente falou lá no início. Vamos quebrar esse paradigma de tema batido e tema inédito. Vamos utilizar, vamos colocar vamos aplicar um olhar diferente sobre esse tema. Se você olhar diferente para ele, como que você vai pesquisar diferente? Eu vou fazer revisão bibliográfica em cima de judicialização da saúde suplementar? Poxa, aí eu acho que já não é o caso. Mas eu vou utilizar uma metodologia diferente? Vou fazer uma observação em audiências? Nunca vi um trabalho de judicialização de saúde fazendo uma observação, um trabalho de observação passiva ou participante em audiências de instrução e julgamento, por exemplo. Talvez seja uma ideia. Nunca vi. Mas é uma pegada diferente sobre um tema já batido. Então, é possível? Com certeza. Com toda certeza. Show de bola. Ó, a Larissa, basta um empenho, né? A Tatiana Pereira, ela perguntou assim, e uma pesquisa pode ter mais de um problema? Pode ter mais de um problema, mas eu creio que esse mais de um problema, esses problemas eles têm que ser ao menos interligados um ao outro, né? Assim, pode ter mais de um problema? Não pode. Pode ter mais de um tema? Pode, mas eles têm que ser conexos, né? Porque de um você consegue fazer um gancho e utilizar a resposta para complementar a resposta. Agora, se forem dois problemas totalmente diferentes, aí você faz duas pesquisas. Eu acho que é mais válido, né? Você fazer duas pesquisas e depois, talvez em uma terceira, unir as duas, se forem problemas totalmente diferentes. Mas se forem problemas conexos, que demandam daquele trabalho, é possível você responder mais de um, acho que é válido, sim. Acho que é sim. Mas eu gosto de deixar um só. O Arthur. Quem tem toque, deixa um. Quem tem toque, deixa um. Então, bora. O Arthur. Como fechar... Arthur, nosso querido conselheiro superior do CAE de Juiz e do CAEDU. Como fechar a pesquisa deixando a pauta aberta para novas pesquisas? Olha, Arthur, assim,
como deixar a pesquisa deixando a pauta aberta para novas pesquisas. Eu acho que a partir do momento que você fecha uma pesquisa, ela já está aberta para novas pesquisas, porque uma das situações que eu gosto na pesquisa empírica é o seguinte, que é mais um ensinamento seu, tá? Eu utilizei, que é o seguinte, cara, a pesquisa empírica, você tem que, a sua metodologia tem que ser tão bem explicada, tão bem definida, tão bem exposta no capítulo de metodologia, que seja possível pessoas lendo o seu trabalho, repetirem o seu trabalho, chegando a um resultado igual ou o máximo possível próximo ao seu. Então, eu acho que a partir do momento que você fecha uma pesquisa, não teria... Eu, pelo menos, tá conseguindo me ouvir, Felipe? Tá meio travando aqui. Deu uma travadinha para mim, mas não sei se é aqui Beleza. ou é aí. Tá. A partir do momento que você fecha a pesquisa, ela já está aberta naturalmente a novas pesquisas, porque vai ter alguém querendo te contradizer. Isso é o bonito do direito, entendeu? Você apresenta um trabalho, certamente haverá alguém que vai ler o seu trabalho e falar, esse cara está errado. E ele vai fazer um outro trabalho combatendo o seu para te responder. Então, eu acho que ela já fica aberta. Eu não sei se é esse o sentido que você quis, Arthur, deixar consignado na sua pergunta. Mas o que eu acho assim, ele já vai estar aberto, o tema já vai estar aberto, porque a pesquisa ela não tem fim, né? Uma mesma pessoa não olha para o mesmo copo da mesma maneira. Então, eu acho que ela sempre vai estar aberta. Sempre, exatamente. Ela sempre vai estar aberta para novas pesquisas. Ou para complementar a que você fez, utilizando um olhar diferente sobre um ponto que você não tinha enxergado, ou olhar diferente para tentar rebater o seu ponto de vista. Então, eu acho que ela está sempre aberta, né? Acho que a pauta fica sempre aberta. Porque a partir do momento que você torna publica o seu artigo ou a sua dissertação, você está se sujeitando a ouvir a opinião de outras pessoas. Rafael, a gente está aqui com os minutinhos finais. A gente tem várias perguntas, mas a gente tem um espacinho para o seu conselho final, né? Sobre as bênçãos da Nossa Senhora da Produção Acadêmica. Então, eu vou utilizar a pergunta do Claudinei Cavalcante Pinheiro aqui. Ó. Como sair da inércia e destravar a produção? Isso aí é foda, né? Mas, assim, para finalizar, como sair da inércia, Claudinei? Eu li um livro esses dias aqui de um cara, um norte-americano, esqueci o nome, mas o livro chama Arrume a Sua Cama. É um livro sensacional, curtinho, tem 130 páginas no máximo. Isso aí você... 2, 3 horas de leitura ali, você lê o livro todo. Mas esse livro, ele traz um conceito muito legal, cara. Tem até uma fotinha dele no meu Instagram ali, depois você olha. Arrume a sua cama. Eu acho que como sair da inércia? Arrumando a sua cama, cara. É acordando de manhã cedo e literalmente arrumando a sua cama. Estica o lençol, coloca a coxa, senta na sua cadeira, abre o seu computador, desliga o Instagram, desliga o Facebook, desliga o WhatsApp e fala, agora eu vou dar uma lida em qualquer coisa, eu vou escrever qualquer coisa. O sair da inércia, eu acho que é por aí. Porque o que tem a ver a cama, né? Pô, nada a ver, velho. Cara barbudo falando de cama, nada a ver. Tem, porque se você arrumar sua cama e você não fizer nada o dia inteiro, é essa a premissa do livro que eu falei para vocês. Se você arrumar sua cama e não fizer nada o dia inteiro, na hora que você voltar para dormir, você vai ver que você fez pelo menos uma coisa, que você arrumou a sua cama. E só de você ter arrumado a sua cama naquele dia, no dia seguinte, você já vai acordar melhor, arrumar a sua cama e querer fazer mais uma coisa. Então, eu acho que é por aí. Você vai sair da inércia cumprindo uma tarefa por dia, começando de arrumar a sua cama e colocando metas. Eu acho que o mais importante, colocar metas possíveis de serem cumpridas. Não adianta nada eu querer acordar no meu dia e falar assim,
Ah, eu vou pra Lua hoje. Não, porra, não vou, cara. Aí eu vou dormir frustrado, sacou? Coloque metas possíveis. Ah, hoje eu vou fazer o que no meu trabalho acadêmico? Eu vou desenvolver a metodologia. Senta no seu computador, pega o livro do Robert K. Inn, que é um livro sensacional, que fala de várias metodologias, lê aquele livro, escolhe uma metodologia dali e tenta aplicar no seu tema, no seu trabalho. Você venceu essa parte, beleza. Agora, vencer a metodologia. O que eu preciso fazer para cumprir a minha metodologia? Eu preciso baixar todos os acórdãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais do mês passado. Entra no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e baixa todos os acórdãos. Ah, depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler um por um. Leia um por um. Eu acho que a inércia sai daí. Cumprindo uma meta por dia, estabelecendo metas plausíveis de serem cumpridas dentro do seu dia. Porque senão você vai ficar frustrado e a frustração gera frustração e você, no final das contas, vai falar assim: ah, eu não sirvo para o meio acadêmico, eu não sirvo para produzir academicamente, eu não sirvo para ser um professor. Aí você não vai servir para nada. Eu acho que é por aí, cara. Rafael, quem quer entrar em contato contigo, como é que faz? Ó, Felipe, pode me procurar no Instagram, eu respondo ali pelo Instagram. Pode me mandar e-mail também no pachecolanes@gmail.com. E se quiser um atendimento personalizado, pode me mandar um WhatsApp também, que não tem problema não. O número do meu WhatsApp é 31 3899 8096. Esse WhatsApp aí eu uso para contatos profissionais, então fiquem à vontade de me mandar o WhatsApp, mas que fique claro que eu vou responder em horário comercial. Tá certo, Rafael. Cara, muito obrigado de coração. Assim, a gente teve uma manhã muito, muito legal contigo. Sabe muito de pesquisa, contribuiu demais aqui com todo mundo. Então, muito obrigado, né? Repete de novo aí teu WhatsApp, por favor, que a galera um DDD, né? O DDD, o DDD do WhatsApp é 3899 8096. Vou escrever ele aqui, ó, que aí fica mais fácil. 31 Isso aí, ó. Então manda em brasa, tá? 3899. Rafael, de coração, assim, muito obrigado mesmo. Foi muito legal, muito importante a tua contribuição, sabe? Você sabe o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu te admiro, o quanto que você está aí no meu coração, né? Então, fico muito feliz, muito agradecido de te reencontrar e da gente estar aqui mais uma vez juntos aqui, né? Discutindo uns temas tão legais e rememorando, né? Essa época da dissertação que foi tão legal para mim. Então, muito obrigado muito mesmo, tá? Eu que agradeço, o Felipe. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando com você, cara. É sempre um prazer, falei isso já no início. Pode contar comigo para tudo que você precisar aí. A gente está sempre à disposição, sempre de prontidão para poder ajudar você e quem quiser e quem precisar ser ajudado e quiser ser ajudado, né? Isso aí é fundamental. Isso é um ciclo virtuoso, né? A ajuda gera ajuda e a gente se ajuda. Sempre muito bom tá junto aí com você. Conte comigo. Pessoal, precisando, entre em contato comigo pelo Instagram, WhatsApp ou e-mail. Estou sempre à disposição aí para ajudar vocês. Felipe, obrigado. Eu acho que eu não faço jus a todos os elogios que você fez de mim, mas agradeço muito a sua consideração. Obrigadão mesmo. Obrigado, galera. Então, ó, entre em contato aí com o Rafael, comece a acompanhar. O cara, assim, que tem muita coisa para contribuir com vocês. Excepcional. E é isso, né? O cara da nova geração de acadêmicos, assim como eu sou, que não tem nariz empinado, que o propósito é contribuir, né? Então, gente, ó, a gente continua o nosso papo ainda, né? Às 5 horas da tarde, teremos mais uma live. Vamos falar de contratação em universidade privada, tá? Rafael, inclusive, vou mandar meu currículo lá para ele, prefeito de Viçosa.
Então vamos falar sobre quem sou isso. eu? Como é que eu mandaria meu currículo para o Rafael? Eu vou conversar com vocês. pachecolanes@gmail.com. Isso aí. Tudo de bom, galera. Obrigado, Rafael. Até mais tarde aí para todos nós. Bom almoço. Valeu, Valeu, galera. Felipe. Um abraço, cara.